A graça e a paz do Senhor, continuando a nossa jornada dentro do tabernáculo de Moisés, saindo do pátio exterior, entrando dentro da tenda, acabamos de ver o lugar santo. E agora vamos adentrar ao último compartimento do tabernáculo, que era o lugar santo dos santos, ou mesmo chamado o Santíssimo. O que dividia o lugar santo para o lugar santíssimo, o santo dos santos, era um véu, e as suas descrições estão em Êxodo capítulo 26. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Aquele véu era a única barreira que existia entre o local onde todos os sacerdotes faziam o trabalho diário ali dentro da tenda e o compartimento onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para poder oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Era um lugar emblemático e um lugar em que se existia muito medo em torno dele. Por quê? Porque se o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele entrasse dentro desse lugar em pecado, segundo o que o Levítico nos diz, ele seria fulminado ali dentro mesmo. Significaria que Deus não tinha recebido a oferta e que a ira de Deus iria recair sobre o povo. Então era sempre aquele dia de expectativa. O lugar santo dos santos representava a mais completa presença de Deus. Ali existia a arca, que o texto fala, a arca do testemunho, que nós veremos em outro devocional. Mas aquele local, aquele ambiente ali, inclusive era cheio da Shekinah, da glória de Deus, representava que Deus estava ali presente. Era um lugar muito especial. Talvez o lugar mais desejado de muitos israelitas, mas somente uma pessoa poderia entrar. Olhando para o Santo dos Santos, olhando para essa simbologia e olhando hoje para a pessoa de Cristo, nós vemos que na pessoa dele tudo isso acabou. Por quê? Se nós estudarmos um pouco a história, nós veremos que o tabernáculo de Moisés, ele acabou com a instituição da nação e depois disso Salomão, filho do rei Davi, constrói um grande templo que tinha, claro, dimensões muito maiores do que o tabernáculo de Moisés, mas tinha a mesma estrutura do tabernáculo, inclusive com essas divisões que nós estamos estudando. Então existia também um véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos. Só que o templo de Salomão ele foi destruído pelos babilônicos. E anos mais tarde, ele foi reconstruído em parte por Zorobabel na sua grande comitiva junto com Neemias e Esdras. Esse templo de Zorobabel perdurou durante muitos anos até que Herodes, rei da Judéia, que é o mesmo Herodes que nós vemos nos evangelhos, refez as partes que estavam quebradas e fez uma remodelagem nesse templo, deixando ele muito maior. Esse era o templo existente em Jerusalém na época de Cristo. É o mesmo templo em que ele entrou e expulsou os cambistas que faziam comércio ali naquele átrio exterior. Só que no dia que Jesus vai à cruz do Calvário, o texto de Mateus 27, versículo 50, diz que ele, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Cristo morreu. E o verso 51 diz: Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O fato do véu ter se rasgado de alto a baixo nos traz um sentido muito especial. Foi de cima para baixo que veio a retirada do impedimento que todos tinham para entrar no local onde representava a presença de Deus. Isso significa que o nosso Rei Jesus Cristo, através do seu sangue, fez com que o véu fosse rasgado. Todos nós podemos entrar. Este é um dos maiores privilégios que todos nós temos. Chegar na presença de Deus sem nenhum impedimento, sem mediadores, sem pessoas que vão nos dar alguma possibilidade de falar com o Senhor. Eu e você, através do sangue de Jesus, temos essa capacidade de orar todos os dias. Por isso é motivo de ações de graças. E é isso que nós devemos fazer todos os dias. Dar graças a Deus, porque encontramos a vida nele. Graças.
Oh, 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 tú eres mi alegría. Oh, 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 gracias. Oh, 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 encontré la vida. ¿Sabías que en el tabernáculo había una cortina que separaba al pueblo de la presencia de Dios? Pero el día que Jesús murió se rompió la cortina para que todos pudiéramos entrar. La sangre de Jesús quitó todo obstáculo. Podemos entrar con acciones de gracias. Entremos pues con acciones de gracias. Gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, encontramos a vida no Senhor. E te louvamos, Pai, porque na representação do Santo dos Santos, ali onde a tua Shekinah entrava e enchia aquele lugar, hoje também nós podemos provar de igual forma, Senhor, porque o sangue de Jesus, o nosso sumo sacerdote, já pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a não negligenciarmos tão grande bênção, Senhor. Às vezes nós, Senhor, por conta do nosso pecado e das nossas fraquezas, fazemos tudo, Senhor, na nossa vida, reservamos tempo para tudo, menos para falar contigo, para entrar no Santo dos Santos. Ô Senhor, nos ajuda nessa caminhada e que possamos entender esses símbolos, Pai, e achar sempre na pessoa de Cristo o cumprimento deles para a glória do Teu nome. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.